Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Windows Server 2016. Na última aula nós fizemos a configuração, instalação e configuração do Active Directory e para a aula de hoje nós vamos configurar dois clientes e ingressar ele no domínio. Eu estou usando duas máquinas virtuais, uma com Windows 7 e uma outra com Windows 10, já previamente instalado. Mas antes de ir para a máquina, eu vou abrir aqui o PowerShell e vou verificar o que nós configuramos na última aula. Vou usar o bom e velho ipconfig/all. Ele mostra para nós o nome do host, atribuído como srv01, o sufixo DNS, botucatu.com, mostra o IP do nosso servidor, é o 92.168.0.1, a submáscara de rede, padrão, classe C, e o DNS apontado aqui para o 92.168.0.1. Agora vamos lá para o nosso Windows 7. Fazer a primeira configuração com o Windows 7, vamos ingressar ele no domínio. Bom, já estou aqui com a máquina aberta, o Windows 7. Lembrando que a rede, eu atribuí ela também como rede interna, para fazer parte da rede junto com o Windows Server. Fazer as configurações padrão, botão direito, vamos abrir a central de redes e compartilhamento. Alterar as configurações de rede e botão direito aqui em configuração local. Vou desabilitar o IPv6 e vou fazer uma alteração no IPv4. Vejam que ele está com IP automático. Eu vou atribuir um IP manualmente, lembrando que nas próximas aulas a gente vai trabalhar com o servidor DHCP e aí sim a gente volta ele para as configurações automáticas, onde ele vai buscar isso diretamente do nosso servidor. Então usar o seguinte endereço IP, 192.168.0.11, a submáscara padrão classe C, e o gateway padrão 192, vou atribuir, depois nós vamos trabalhar com ele também, 192.168.0.1, vou apontar ele para o nosso servidor, e não podemos esquecer de apontar qual é o nosso servidor DNS, que foi configurado, instalado, feita uma configuração prévia, por um critério de pré-requisito quando a gente fez a instalação do Active Directory. Então vou usar aqui o servidor apontando para ele, 192.168.0.1. Vou dar OK. OK novamente. Vou colocar como rede corporativa. Vou fechar essa janela. Agora vou aqui em computador com o botão direito e propriedades. Aqui em propriedades, eu vou aqui embaixo em nome do computador e domínio e alterar as configurações. Nós vamos fazer uma alteração. Então, para renomear este computador ou alterar o seu domínio ou grupo de trabalho, clique em alterar. É isso que nós vamos fazer. Mas antes, eu vou voltar no nosso servidor, vou dar uma olhada lá no Active Directory para a gente ver como ele está. Pronto, estou aqui no nosso servidor, vou clicar em ferramentas e usuários e computadores do Active Directory. Abriu aqui para a gente, aqui está o domínio que nós criamos, botucatu.com. Aqui em Built-in nós temos os grupos pré-configurados pelo próprio servidor. Em computers, vejam que não temos nada, não temos nenhum computador ingressado no domínio por enquanto. Domain Controller, é ele próprio, que nós já configuramos, é o meu servidor SRV01. Em Foreign Security não temos nada e também em Service Account também não temos nada. Já em Users, aqui nos nossos containers, tá? Nós chamamos isso aqui de containers. E do lado direito, dentro dos nossos containers, nós temos os nossos objetos. Então aqui nos objetos de Users, eu tenho os administradores de chaves. Quando eu tenho um único boneco, é porque é um usuário. E quando eu tenho dois bonequinhos, é um grupo de usuários. Ou um grupo, na verdade, não necessariamente de usuários. Também que nós vamos falar mais para frente. Mas por enquanto o que importa é esse usuário, o administrador, que nós vamos ter que usar para delegar a ação de ingressar no domínio aquela máquina. Observem que aqui na conta convidado, ele tem uma seta, assim como em Default Account. Nós temos essa setinha branca. Isso significa que esse usuário ele está desabilitado. Ele foi criado, foi configurado, mas ele está desabilitado. Eu posso fazer isso com usuários também. Imagina dentro da empresa que foi contratado um usuário, mas ele vai passar por uma integração, vai ficar 10 dias fora, ele não vai ingressar na minha rede. Então eu posso criar já a conta dele a partir do momento que o RH fez essa contratação e eu deixo esse usuário desabilitado até que ele entre efetivamente na empresa e comece a usar os nossos recursos da rede. Bom, vamos voltar agora lá para o nosso... Vou deixar aqui em Computers, vamos voltar lá agora para o nosso cliente. Voltando aqui em cliente, antes de fazer essa ingressão, eu vou abrir o nosso prompt de comando
CMD, vou dar um ipconfig, vou verificar se o nosso IP foi atribuído. Veja que ele já está com 926801. Vou fazer alguns testes. Vou usar o CLS para limpar a tela. A primeira coisa, eu vou fazer o ping lá no nosso servidor, para ver se ele está respondendo. Então, ping 192.168.0.1. Vejam que ele está respondendo com sucesso. Agora, eu vou dar um ping no nosso hostname do servidor, né? Ping srv01. Vou dar um Enter, também está respondendo. CLS para limpar a tela e vou fazer agora um ping no mais importante, que é um ping no nosso domínio. Se ele não estiver respondendo, não tem como ingressar essa máquina no domínio, então precisa responder. Ping botucatu.com. Vejam que a nossa conta de domínio ela também está respondendo. Então esse computador está pronto para ser ingressado no domínio. Apenas preciso de uma conta que faça isso. Vou fechar o CLS e aqui em membros de, agora sim vou clicar lá em domínio e vou colocar o nossa conta de domínio aqui, que é o botucatu.com. Vou apertar OK. Agora ele pede para nós o usuário e senha que tem essa permissão para ingressar essa máquina no domínio. Vou colocar o usuário administrador e a senha dele. Vamos dar OK. Agora vamos aguardar para ele dizer que foi feito com sucesso. Pronto. Está aí, bem-vindo ao domínio botucatu.com. Ele vai reiniciar as configurações, vai reiniciar essa máquina. Vamos pedir para ele reiniciar agora. Enquanto ele reinicia essa máquina, nós vamos voltar lá para o servidor e ver algumas coisas, o que aconteceu lá no servidor. Estamos aqui em servidor. Agora aqui em computers, vamos atualizar essa pasta. Lá, eu atualizei. Vejam que esse container, né, não pasta, esse container foi atualizado e do lado direito ele já deu para nós aqui o objeto PC02. Clicar duas vezes, ele mostra para nós aqui algumas guias e nela é possível ver qual é o nome DNS, qual é o tipo de controlador, qual é o sistema operacional que está instalado, a versão, o service pack que está nele, qual grupo ele pertence, que ele é membro de computadores do domínio, delegação dele, local, por quem é gerenciado, né, quem é o administrador dessa conta, o administrador desse objeto. Agora vamos voltar lá para a nossa máquina, vamos ver se ela já terminou de reiniciar. Pronto, ela já terminou de reiniciar. Agora eu vou inserir aqui o Ctrl Alt Del. Vou pedir para trocar o usuário. E agora eu vou colocar lá, fazer logon em Botucatu, que é o domínio que nós criamos. Então o nome de usuário vai ser o meu administrador, é o único usuário que nós temos por enquanto. Lembrando que aqui no Windows 7 ele pede para que a gente coloque o servidor, o domínio antes. Então vou colocar aqui botucatu/administrador e a senha desse usuário. Agora ele vai carregar as configurações de usuário. Lembrando que essa autenticação que nós estamos fazendo agora é uma autenticação de domínio, ou seja, é o meu usuário criado lá no Active Directory, e não mais uma autenticação local feita dentro dos usuários do Windows. Então nós temos dois grupos diferentes, o grupo de usuários local e o grupo de usuários de domínio. E é essa conta agora de domínio que nós vamos utilizar a partir de agora. E está aí, carregado agora o nosso computador. Agora nós vamos lá para o nosso Windows 10 e ver como é feita a ingressão do computador dentro desse domínio a partir de um sistema mais atualizado. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Pronto, já estamos aqui com o Windows 10 aberto e nós vamos fazer as mesmas verificações. Vou abrir aqui o prompt de comando e vou usar o comando ipconfig. Ele mostra para mim aqui o IP dessa máquina. Está faltando a gente configurar o IP nessa máquina. Então, botão direito, abrir central de rede e compartilhamento. Vou clicar agora em alterar as configurações do adaptador. Botão direito em cima de Ethernet e propriedades. Agora eu vou desabilitar o IPv6 e vou acessar as configurações do protocolo IPv4. Vou atribuir IP 192.168.0.12. Lembrando que o 11 está na máquina que está com Windows 7. Submáscara padrão classe C. Já vou deixar apontado aqui também o nosso servidor Gateway. Futuramente nós vamos trabalhar com ele. 92.168.0.1.
e o servidor DNS também. É 192.168.0.1. Vou dar OK. OK novamente. E agora eu vou abrir novamente o prompt de comando. Vou usar o comando ipconfig. E agora sim, vejam que ele traz para nós o IPv4 92.168.0.12 e o gateway também padrão 92.168.0.1 apontando para o servidor. E o DNS ele não está apontando, eu vou usar aqui primeiro o CLD, vou limpar essa tela, ipconfig/all. Ele traz para nós aqui mais configurações. Vejam que agora eu consigo enxergar aqui o servidor DNS 92.168.0.1. Então aparentemente está tudo ok. Eu vou verificar aqui o nome do meu computador também, isso é importante. Agora vamos lá em Sistema, botão direito, e vou verificar o nome do computador. Eu preciso configurar esse nome também. Ó. Veja que o nome do computador está o padrão que veio de instalação. Vou alterar essas configurações e antes de ingressar essa máquina no domínio, eu vou atribuir aqui como PC01. Vou dar OK e aguardar reiniciar a máquina. Pronto, a minha máquina já reiniciou. Vou novamente lá em Sistema, botão direito. Vou conferir o nome, já está como PC1. E agora sim eu vou alterar as configurações. Vejam que o procedimento é igual ao que nós fizemos no Windows 7. Então, para todos os sistemas, Windows 7, 8, 8.1, 10, a forma de ingressar uma máquina no domínio é a mesma. Então, agora eu vou clicar aqui em alterar, membro de, vou colocar o nosso nome de domínio, botucatu.com. Vou dar OK, ele pede o nome de usuário. Novamente, vou colocar aqui agora administrador como usuário e a senha que eu defini como senha de administrador. Vou dar OK e agora eu vou aguardar a mensagem lá de bem-vindo ao domínio botucatu.com. Vou dar OK, ele vai reiniciar essa máquina. Enquanto ele reinicia, para finalizar, nós vamos voltar lá no nosso servidor, no Active Directory, e verificar se essa máquina também apareceu no domínio. Bom, já estou aqui no servidor e vejo que aparece apenas o PC1. Vou atualizar aqui esse container computers e está lá, aparece o PC01. Abrindo aqui, ele mostra para nós as mesmas opções, o nome do DNS, a estação de trabalho, o sistema operacional. Vejam que agora ele mostra para nós aqui o Windows 10 e lá no PC02 ele aparecia como Windows 7. Então, pessoal, é isso. Ingressar a máquina no domínio não tem diferença do sistema operacional que vocês vão utilizar, a menos que você utilize um sistema muito antigo, mas do Windows 7 até hoje, o Windows 10, a forma de você ingressar no domínio é a mesma. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Treinem aí em casa. Se tiver alguma dúvida, postem aqui no comentário. Até a próxima aula. Tchau!